Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida e mais este dia de reflexão e de caminhada com o Senhor. Hoje eu gostaria de falar sobre autoridade. E para isso, quero ler com você a passagem bíblica de Êxodo, capítulo 4, de 1 a 5, que nos diz assim: Respondeu Moisés: Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: Que é isso que tens na mão? Perguntou-lhe: Um bordão. Então lhe disse: Lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão, para que creiam que te apareceu Yahvé, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Essa é uma experiência que Moisés teve diante de Deus e que em breve teria diante do seu povo. O povo de Israel estava há 430 anos em cativeiro lá no Egito, e Moisés era um instrumento do Senhor para livrar este povo e tirá-lo da terra do Egito para a terra prometida. Mas Moisés tinha um grande desafio diante dele, fazer com que o povo acreditasse que ele realmente era o enviado do Senhor para realizar aquela obra. Por isso, no momento de inquietação de Moisés, como eles me crerão, como eles saberão que realmente eu fui enviado pelo Senhor? Então Yahvé lhe dá um sinal. E neste sinal pergunta o que Moisés tinha na mão. Ele disse: um bordão, um cajado. Então Deus disse: lança esse bordão no chão. E então, quando Moisés obedeceu, aquele bordão se transformou numa serpente. E Moisés, vendo aquela serpente, atemorizado, começa a fugir dela. Então o Senhor diz: pega pela cauda. Ele tomou a serpente pela cauda e ela voltou a ser um bordão. Na verdade, o que o Senhor estava querendo trazer a Moisés era uma figura daquilo que havia acontecido desde o Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden, o Senhor havia entregue a Adão um bordão de autoridade. Não era um bordão cajado, físico, de madeira, extraído da árvore, mas era um bordão espiritual, de autoridade, de dignidade. A única coisa que Adão precisava fazer era andar na presença de Deus, andar em obediência e submissão a Deus, e essa autoridade seria preservada. No entanto, Adão, desejando fazer a sua própria vontade, ele peca contra Deus, ele desobedece a Deus, e então, espiritualmente falando, ele faz cair, ele deixa cair aquele bordão de autoridade. E então Satanás entra em cena. Satanás é a serpente. Desde o Gênesis até o Apocalipse, Satanás é comparado ao dragão ou à serpente, a serpente que vem para dissuadir, enganar, fazer cair. E então, essa figura que Moisés está vivenciando com o bordão e com a serpente representa justamente a perda da autoridade desde o Jardim do Éden. E então, desde o Jardim do Éden, Satanás oprime o homem, oprime a humanidade. Ele entra nas famílias, porque o chefe de família perdeu a autoridade, porque a mãe perdeu a autoridade, porque o homem perdeu a autoridade. Então Satanás vem com as suas feridas, com as suas doenças, vem com a sua opressão, até que vem o Senhor Jesus e assume o nosso lugar, morrendo em nosso lugar na cruz do Calvário. E nesse ato de entrega de vida por nós, ele reavê o bordão de autoridade, ele resgata o bordão de autoridade, ele pisa na cabeça da serpente e ele devolve ao homem a dignidade perdida desde o Jardim do Éden. O objetivo desta reflexão é fazer com que você entenda que se Satanás tem perseguido a sua vida para humilhá-lo, para colocá-lo em situações aflitivas, em opressão, olhe para a cruz do Calvário, reivindique o nome do Senhor Jesus, veja-se nele, veja-se em Cristo Jesus, porque é Cristo quem toma o bordão de autoridade e nos entrega, não de acordo com os nossos méritos, não de acordo com nosso merecimento, com aquilo que fizemos de bom ou de justo ou de honesto, mas a nossa autoridade ela é totalmente firmada na justiça de Cristo, na bondade de Cristo, no poder que ele exerceu sobre todos os poderes das trevas, quando estava na cruz do Calvário, vencendo o mal, a opressão, a morte e nos entregando o bordão de autoridade. E era exatamente essa mensagem que Moisés deveria levar ao povo,
essa mensagem que eu devo receber para mim no dia de hoje, para que toda ação maligna possa ser vencida na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você tomasse o bordão da autoridade, que Cristo Jesus já lhe entregou na mão, para que você use desta autoridade contra os poderes das trevas, a fim de que você possa manifestar a luz do Senhor, a glória do Senhor e a autoridade do Senhor por onde quer que você vá, em nome de Jesus.